Nesse vídeo a gente vai dar sequência numa leitura que eu estou fazendo do livro A Imitação de Cristo, um livro sensacional que eu já falei em outros vídeos aqui, que eu estou fazendo a leitura e está sendo muito boa. E dessa vez a gente vai ler alguns trechos que são incríveis e eu vou estar comentando junto com você. A gente vai estar analisando porque tem muita sabedoria aqui dentro. A Bíblia é um livro incrível e eu gosto muito da analogia de pensar que a Bíblia é a nossa casa, mas a gente precisa visitar outras casas também, por isso que eu sempre gosto de trazer outras leituras. Nesse momento eu ainda estou lendo A Imitação de Cristo. Na verdade eu gosto de fazer leituras de vários livros ao mesmo tempo. E esse aqui, ele é incrível, porque a quantidade de sabedoria que tem, de coisas, de tesouros escondidos, é sensacional. Então, pra gente começar, eu já gostaria de começar lendo um trecho que é extremamente interessante. Antes, eu só queria fazer um adendo, que assim, como são cartas, né? De novo, esse livro são cartas e cada carta traz um tema e ele vai comentando em cima. Às vezes ele traz algumas escrituras e tudo mais. Então pode ser que nesse mesmo vídeo a gente fale de alguns assuntos diferentes, mas que no final serve para nos edificar. No fim das contas, esse é o nosso objetivo, tá? Primeiro começa assim, da obediência e da submissão. Então esse é o capítulo 9 do livro. Começa falando assim: grande coisa é viver em obediência sob a direção de um superior e não ser senhor de si mesmo. Essa frase, quando a gente lê ela pela primeira vez, traduzindo, né? Assim, fala de obediência. É melhor viver na direção de um senhor do que a de nós mesmos. E é interessante porque quando eu pensava na minha vida e eu sempre gostei muito de ser independente, de fazer as coisas por conta própria, de ir atrás, de não querer depender de ninguém. Talvez você tenha esse pensamento, muitas pessoas têm, elas acham que, depender, cara, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. E quando a gente consegue ser dono de si, quando a gente corre atrás das nossas coisas, isso parece o cenário ideal. Eu não sei se você concorda. E sim, se a gente coloca essa frase pensando em pessoas, cara, pensa o seguinte: imagina que você é um senhor de idade e você precisa de ajuda de outra pessoa para se limpar, para tomar banho, para comer, para fazer as suas atividades. Isso é um saco, concorda? Muita gente não gosta disso. Pessoas de idade odeiam isso. Tem pessoas na minha família que passam por essa situação. E elas relatam que é horrível. Eu acho que todo ser humano que passa por isso gostaria de ser independente, de não querer ficar dependendo dos filhos para cuidar. Ou às vezes em situações muito complicadas que a pessoa precisa de muito auxílio, isso dá um incômodo muito grande. Só que se a gente coloca essa frase em perspectiva com Deus, muda completamente, completamente. Porque falando do meu exemplo, se eu quero ser independente, tomar as minhas atitudes, com certeza em algum momento eu vou acabar caindo no pecado. Eu vou querer ter alguma atitude egoísta, egocêntrica, que me dá mais prazer do que talvez ajudar o próximo. Só que quando a gente se submete na autoridade de Jesus e começa a servir e a obedecer Ele, não sei você, mas a minha vida se torna mais fácil e se torna melhor. Só que a gente precisa quebrar o nosso orgulho de achar que sozinhos somos melhores. É difícil, porque a gente quer ter autonomia. A gente quer ser dono das nossas vidas. E isso parece até estranho, parece um sinal de maturidade. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Parece, de certa forma, um sinal de maturidade a gente depender de outros, depender de Deus. Só que no meu ponto de vista, esse é um dos sinais de maior, não só humildade, mas de maturidade. De entender que sozinhos a gente não vai conseguir, ou a gente talvez escolha o pior caminho para tomar. E se submetendo à autoridade dele, se a gente obedece ao que Deus nos pede e nos manda, a nossa vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todos os nossos caminhos e possibilidades. Isso é uma coisa muito interessante. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele já sabe muito antes o que a gente vai fazer, cada decisão. Então por que não confiar nele, no que Ele nos pede? Uma outra frase extremamente interessante diz o seguinte, dando continuidade na nossa leitura: muitas vezes ouvi que o mais seguro é tomar do que dar conselho, bem como também suceder que seja bom o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros quando a razão ou as circunstâncias o pedem, sinal é de soberba teimosa. Se você não entendeu nada, que eu tive que ler isso aqui sem brincadeira, eu tive que ler umas 10 vezes para entender o que estava escrito.
Aqui tá falando que é muito melhor, e isso tá em Provérbios, que é muito melhor a gente receber conselho do que dar. E se a gente pensa, se a gente destrincha, né, esse pensamento, ok, então é melhor receber do que dar, por quê? Talvez a gente pode pensar nisso como talvez um egoísmo, eu só quero receber do que dar. Pode ser, mas eu acredito que o que está querendo ser dito aqui, no sentido mais profundo, é que às vezes a gente pode se achar bom demais e achar que a gente dá bons conselhos, quando na verdade é muito melhor a gente receber e se colocar nessa posição de humildade. Porque falar, todo mundo gosta de falar, de se sentir superior, de achar que é o detentor do conhecimento e da verdade. Eu tenho mais experiência do que você, então eu sei mais e eu tenho mais direito de falar. Tá vendo como eu sou importante, como eu sou o conhecedor? Quando a gente se coloca na posição da pessoa que aconselha, a gente se sente importante, a gente se sente melhor. E é muito mais fácil também se colocar nessa posição. Agora, se a gente inverte, a gente se coloca na posição da pessoa que recebe o conselho, além de ser mais desafiador, eu também enxergo como melhor. Porque às vezes você não está pensando algo que o outro tem de ideia, tem de conhecimento, ele pode te trazer um insight. E os conselhos, eu já fui uma pessoa muito teimosa, sendo bem sincero com você. Tiveram momentos na minha vida onde eu recebi muitos conselhos e eu, por imaturidade, por teimosia e soberba, decidi fazer o quê? Ir contra. Porque eu achava que na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Falavam pra mim, Léo, seria muito legal você ir por essa direção aqui. Se você fizer isso, X coisa vai dar certo. Eu pensava, quem é essa pessoa pra me falar alguma coisa? Eu não sabia de nada. E aí eu fazia o completo oposto do que aquela pessoa me falava e dava tudo errado. Óbvio que também não é pra gente depender 100% em todos os momentos de cada coisa. Eu vou pedir conselho literalmente sobre tudo. Porque a gente também tem que tomar as nossas decisões. Porém, receber conselhos e saber filtrá-los é uma qualidade muito importante e muito boa. Se você souber utilizar isso, você vai conseguir extrair muitos bons frutos. Porque da mesma forma que eu já fui muito teimoso, eu também já segui bons conselhos. E eu consegui colher bons frutos disso. É desafiador se colocar nessa posição, porque às vezes a gente quer ser o cara que dá o conselho. Eu falo isso porque eu também gravo vídeos pra cá. E parece melhor, mas eu também gosto muito de consumir conteúdo de pessoas muito mais sábias e maduras do que eu. Eu adoro quando as pessoas me corrigem, quando elas falam, Léo, isso aqui tá errado, isso aqui não é dessa forma, me mostram um caminho que eu não tinha pensado antes. Porque é assim que a gente vai também evoluindo e crescendo. Se a gente sempre permanece na mesma linha de raciocínio e não consegue enxergar um caminho diferente, uma janela aqui, talvez a gente nunca cresça ou consiga se desenvolver. O próximo capítulo, já foram 2 frases e já deu pra assim, destrinchar bastante coisa. São realmente capítulos muito curtos. É um parágrafo ou 3 parágrafos assim e acaba. Esse aqui fala do que deve ser... que se deve evitar as palavras inúteis. É o título. E uma frase que já começa assim, Por que razão gostamos tanto de falar e conversar, quando raras vezes voltamos ao silêncio, sem trazer a consciência magoada? Eu queria começar já além dessa primeira parte, antes de continuar. Ele continua aqui a frase. Mas olha só que interessante. Aqui fala que a gente gosta muito de falar e de conversar. E isso é verdade. Algumas pessoas sim, gostam de falar mal dos outros, gostam de expor seus pensamentos e ideias. No Instagram tá cheio disso. Pessoas poderiam elas perdem a oportunidade de ficar em silêncio, mas elas querem mostrar o quão valiosas é a opinião de cada uma delas. Olha esse pensamento aqui, gente, que eu tenho, eu preciso compartilhar ele. E a pessoa solta uma atrocidade, um negócio completamente absurdo. E tem várias vezes que eu tô no Instagram, eu abro os comentários ou aqui no YouTube e eu vejo as pessoas falando umas coisas que eu penso, cara, você podia ficar em silêncio, ia ser melhor. Isso é melhor. Eu já perdi tantas oportunidades de ficar em silêncio. Aconteceu recentemente, me arrependo, fico triste com isso. Eu entrei numa discussão com uma pessoa e eu pensei, cara, por que eu só não continuo em silêncio? Seria muito melhor, mas não. Minha necessidade de querer falar, essa língua que é
totalmente difícil de domar ela. É o órgão mais perigoso, mais venenoso. Tão pequeno, tão difícil de domar. E continua, quando a gente voltamos ao silêncio sem trazer a consciência magoada, ou seja, quando a gente fala, a gente também corre muito risco de se arruinar. E eu penso bastante nisso, porque, como eu disse, nossa língua ela é afiada, ela tem muito veneno. E quando a gente atinge os outros com as nossas palavras, a gente se sente mal. A gente pode se arruinar também. Nossa, no meu trabalho teve um dia que eu tava com os meus amigos e tinha um colega meu que ele namorava uma moça. Ele namora uma moça. Bom, não sei se quando esse vídeo sair ou no futuro eles vão continuar juntos. Mas a gente tava trocando ideia e ela chegou na nossa sala. E eu não sei por que carambas veio na minha cabeça de fazer uma pergunta nada a ver pra ela. Uma pergunta sem contexto, sem sentido. E eu fiz aquela pergunta pra ela. E era uma pergunta que confrontava, assim, né? Tinha, lógico, o contexto ali da conversa. E ela olhou pro namorado dela, que é meu colega, e perguntou: nossa, fulano, por que ele falou isso? Né? O contexto é que tinha a ver com o relacionamento deles. E aí depois gerou ali uma confusãozinha e tal. No final deu tudo certo, mas eu saí pensando, cara, se eu tivesse ficado em silêncio seria melhor. E eu acabei gerando uma confusão. Acabei, entre aspas, me queimando. Porque falar demais, quanto mais você fala, mais o risco de se queimar, de falar alguma besteira. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu gosto de conversar. Às vezes eu gosto de conversar, às vezes eu gosto de ficar quieto, depende do momento. Mas pra você, da mesma forma, se você gosta muito de falar, muito cuidado com as palavras que você usa, a forma como você diz, que é a interpretação, assim, brasileiro também tem muita dificuldade de interpretar as coisas. Aí você fala uma coisa, a pessoa fala, nossa, você tá falando mal de mim? Nada a ver. Você só falou, olha, você poderia... eu acho que você poderia melhorar isso aqui. A pessoa, nossa, você já tá falando mal de mim, você só me critica, só não sei o quê. Não, mas não foi isso que eu falei, né? Fala dessa consciência magoada. Outra frase muito legal... concluindo o raciocínio, ela continua. A razão pela qual tão de boa vontade falamos é porque nas nossas conversas, aqui ele tá dando a resposta. Nas nossas conversas procuramos nos consolar mutuamente e queremos aliviar o coração fadigado de tanta preocupação. Que verdade, que sabedoria que tá escrita aqui. Olha só, o motivo da gente falar muito, e se eu fizer uma autópsia, se eu olhar pra dentro de mim, e se você fizer essa autópsia também, olhar pra dentro de você, talvez você encontre isso. Por que falamos muito? Por que a gente expõe tantos pensamentos pra fora? Porque, de certa forma, a gente quer se sentir validado. Talvez a gente quer que outro nos valide. Porque a gente quer se sentir aliviado por conta de um coração fadigado, como fala, de tanta preocupação. Então, a gente tem 1 milhão de coisas que a gente se preocupa no dia a dia, que precisa resolver, tristezas, emoções. E a gente quer falar para, de alguma forma, lidar com essa angústia. A reclamação, por exemplo, é uma forma, parece que o nosso corpo utiliza para tentar lidar com as frustrações. Então pensa, quanto mais frustrada uma pessoa, mais ela reclama. Quer saber uma pessoa frustrada? É alguém que reclama. Reclama da vida, do trabalho, da saúde, das condições, da política, de tudo. É uma pessoa frustrada que está tentando se aliviar aquela tensão emocional, aqueles sentimentos ruins, aquela fadiga, colocando as palavras para fora. Só que ela pode contaminar ao redor dela. Isso é muito chato lidar com pessoas assim. Eu não gosto de lidar com pessoas que reclamam muito, que toda hora nada tá bom, tem que encontrar alguma coisa. Quão bom é você conviver com pessoas gratas e alegres. Não é aquela felicidade falsa de mundo mágico, mundo da lua, mundo das fantasias. Mas é, elogiar, alto astral, alegria, entende? Apesar das dificuldades, tem aquela paz interior muito boa, que é contagiante, você fica bem do lado daquela pessoa. Isso é muito legal, eu gosto bastante. E ao mesmo tempo, a gente pode, a gente tem 2 escolhas, né? Ser o cara que reclama, que deixa o ambiente pesado, pra de uma forma egoísta tentar curar o nosso coração. Tem um psicólogo, psicólogo resolve muito bem. Se você tem um bom psicólogo, você consegue colocar tudo pra fora, aí você reclama pra ele. Você pode usar oração também, reclamar pra Deus. Essas orações sinceras, tem várias orações na Bíblia que são personagens reclamando. Deus, por que isso, por que aquilo?
É bom, às vezes, desabafar, né? Colocar tudo pra fora com o coração aberto. E também ser grato e mudar essa condição de pensamento. E uma última que diz assim: importa vigiar e orar, para que não passe inutilmente o tempo, quando for permitido ou conveniente falar, e falar de coisas edificantes. Nosso tempo é corrido, ele é curto, então provém falar de quê? De reclamar do tempo, de reclamar das pessoas, de fofocar, ou de coisas edificantes que nutrem profundamente a alma e de que nos encoraja profundamente. Acho que quando a gente entende essa frase, e a gente passa mais a agradecer, alto astral, colocar boas energias e falar de coisas boas, sem fofoca, sem malícia, sem coisas que destroem a alma, mas coisas que edificam, a gente começa a criar um ambiente muito, muito mais harmonioso e muito mais propício também para ser frutífero espiritualmente. Acredito que Jesus, quando ele convivia com as pessoas, ele era essa pessoa alegre, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que tinha uma paz muito grande e que conseguia também conseguia demonstrar isso e passar para as pessoas também. Se tudo que a gente conversou, toda essa loucura de várias ideias diferentes, você gostou do vídeo, deixa um like e deixa um comentário também de algo que você aprendeu ou também alguma coisa que você queira deixar aqui embaixo, fechou? Se inscreve se você quiser também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!